Bom, pessoal, aqui é um bate-papo, a ideia é seguir fazendo coisas nesse modelo. A live no Instagram, ela me incomoda um pouco, porque, né, eu não consigo ver as pessoas, eu gosto de interagir, é mais um momento mesmo, semanal, quinzenal, enfim, para troca de experiências de temas diversos, né? E aí eu pedi até os colegas, né, que estão aí, se puderem abrir abrir o vídeo e o áudio também, ficar livres, que é realmente um bate-papo, são, né, são várias experiências aqui unidas e, e acho que isso é muito rico, né, para a gente que trabalha com venda complexa. Eu vou começar a trazer mais gente para o nosso grupo de outros mercados, de indústria, enfim, de gente que trabalha em outros mercados, porque acho que isso enriquece muito, né, a discussão, porque são profissionais que estão ajudando os clientes a resolver, né, seus problemas, a terem ganhos de diferentes formas, e aí um vai contribuindo com o outro, né? E esse tema que eu trouxe hoje aí sobre o qual eu queria conversar é um tema muito bacana, muito sensível, porque ele influencia diretamente no custo operacional, né, que as empresas têm. Então, quando a gente coloca energia, né, para atender, para fazer follow-up de pessoas que não estão no momento de compra, às vezes não é nem que elas querem, elas não estão no momento de compra, isso pode custar muito caro para a empresa por dois motivos. Um, porque você está tendo custo homem-hora para dar atenção, né, para alguém que não vai trazer um retorno financeiro agora para a empresa. Agora, quero dizer, é dentro do seu ciclo de vendas. E aí eu vou até pegar essa deixa para explicar uma coisa depois. Então, ou meia hora. E segundo é o custo de oportunidade. Porque toda vez, né, que a gente está utilizando, não é perdendo, mas que a gente está utilizando, dedicando tempo para fazer follow-up de um potencial cliente que não está no momento de compra, a gente está deixando de atender alguém que pode estar no momento de compra. Ou de atender ou de prospectar, dependendo do modelo que se utiliza na empresa. Se é um modelo de venda, com segmentação do processo de venda, que você tem um time de pré-vendas para fazer qualificação e passa o bastão ali para os closers ou para os consultores de vendas, o executivo de vendas atender, seria uma perda de tempo ali do SDR, que poderia estar dedicando tempo a atender outras pessoas. Até porque o pré-vendedor também precisa fazer follow-up, né? Tanto que existem cadências, fluxos de cadência, né, que são esses processos pelos quais os leads passam até que o pré-vendedor consiga obter o que ele quer. Então, você tem uma cadência de primeiro contato, por exemplo, vamos trazer aqui para o, né, para o caso do solar. O camarada preenche um formulário solicitando um contato e o pré-vendedor lá da integradora vai fazer contato com essa pessoa. Muitas vezes a pessoa está ocupada, não pode atender naquele momento e até atende a ligação ou responde o WhatsApp, mas não é uma resposta efetiva, né, suficiente para que o SDR possa avançar aquele lead para a próxima etapa, ali, uma etapa de qualificação. Tirar de primeiro contato para uma etapa de qualificação. Então, até que ele cumpra o objetivo, que é ouvir do cliente. O não realmente não era o que eu esperava, eu não estou interessado, eu não tenho dinheiro para isso, ou eu não tenho... os aspectos técnicos não atendem, né? Ou sim, eu tenho interesse em receber uma proposta, até então está na mão do time de pré-vendas, os que adotam o sistema de pré-venda, modelo de pré-venda, fazer esse acompanhamento, né?
Então, não é só o vendedor que precisa fazer follow-up, né? Então, assim, ser certeiro na qualificação, seja trabalhando com pré-venda ou não, né, o vendedor fazendo todo o processo, é algo fundamental para que isso não vai trazer incremento de vendas no curto prazo, porque nós estamos falando aqui em melhorar filtro e não aumentar vazão, certo? Porque qualificação é filtro, não é abrir torneira, né? Mas tem impacto indireto de curto prazo, já que você começa a focar mais nas oportunidades que te interessam. Então, uma vez que você consegue identificar quem realmente deve ser, né, deve receber a sua atenção, você passa a ter o funil de vendas também mais enxuto, né? E com bem menos oportunidades naquelas etapas lá de follow-up, de acompanhamento de decisão, né? Tanto que quando você faz reunião de pipeline com o time, né, essas reuniões do funil de vendas para bater ali as oportunidades e tal, é muito comum que gestores e donos de empresas, ao conversar com o time, identifiquem que existem oportunidades fora do lugar, ou que não deveriam estar, né, ali naquela posição, deveria estar mais para trás, ou que sequer deveriam estar no funil de vendas. E aí que isso realmente comprova de que não houve uma qualificação bem feita. E eu vejo dois grandes motivos para isso. O primeiro motivo é falta de processo. A empresa não possui um processo de qualificação e diagnóstico objetivo, baseado, né, em metodologia, ou, enfim, desenvolvido dentro da própria empresa, né? Esse é o primeiro grande motivo. E o segundo é o fato de vendedores, de um modo geral, serem muito otimistas, né? E aí, se você trabalha com o modelo de representante comercial, então, meu Deus do céu, aí é o caos. Porque o camarada que trabalhou a vida toda vendendo alimento, vendendo couro, vendendo sapato, vendendo parafuso, né, representante, de repente o cara entra no mercado de solar e começa a trabalhar com ticket médio de 30, 40 mil reais, e o cara vê uma proposta de 100 mil, 200 mil ali na frente dele, ali dentro do CRM dele, quando usam, né? Aí o cara fica louco. Mas, enfim. Então, eu vi muito isso acontecer, né? Camarada que veio da J. Macedo, vendedor do grupo J. Macedo, que é um gigante aqui do Ceará, tem em todo o Brasil, né? Dono da farinha Dona Benta, etc. E o cara trazia assim uns clientes gigantescos para dentro da integradora. Negócio de milhão e tal. Não fechava absolutamente nada. Até porque a qualificação desse tipo de cliente, de grande negócio, é muito mais complexa e dificilmente você vai chegar ali pelo tomador de decisão, então você realmente gasta um pouco mais de tempo. E é por isso que existe a máxima em venda complexa, essa venda consultiva que a gente faz, que é a gente tem que buscar o não o mais rápido possível. E uma vez que a gente vai vender para 5, 10% só das pessoas com quem a gente fala, sendo muito otimista, a chance do não é muito maior do que o sim. Então, que venha logo o não e a gente possa focar nas pessoas que eventualmente podem dar um sim. Eu trago aqui, vou compartilhar a minha tela com vocês. Eu trago aqui dois modelos, um modelo mais geral e um modelo mais ajustado aí para o mercado de solar, né, que muita gente participa aqui conosco no grupo, do mercado de energia solar. De checklist, isso
desenvolvido por mim, testado na prática, para utilizar com vendedores, né? Inclusive, se você tem gente no campo, você pode imprimir isso, né, e incentivar que as pessoas vão utilizando para exercitar, né? Então, a gente tem... existem metodologias como Spin Selling, né, o TPCT e outras que eu até coloquei ali na enquete do grupo, mas ali é mais metodologia para guiar o seu modelo de pergunta, né? Perguntas de qual é o objetivo do cara, qual é a situação dele atual, qual é o plano que ele tem para resolver aquela situação, ou obter aquele ganho, quais são os desafios que ele enfrenta para isso, como é a questão de orçamento e tal. Mas as coisas que você precisa validar são essas aqui, a que eu vou apresentar no slide seguinte. Então, a mesma coisa que você faz quando você estuda a sua base de cliente para identificar quem é o seu perfil de cliente ideal, você pode utilizar para ver se você está diante de um lead que vale a pena ser acompanhado ou que deve ser, por hora, descartado e não deve ir ou permanecer no funil de venda. Então, primeiro, esse camarada tem que estar pronto. O que é estar pronto, né? E aí eu coloco a explicação aí do lado. Primeiro, né, precisa-se, identifica-se um problema que é a ser resolvido ou o desejo de um ganho, né? Existe um problema que é identificado. Aqui eu estou falando de modo geral, tá? Não só para o mercado de solar. Solar fotovoltaico, né? Porque, Nicole, se a gente está falando de térmico, aí a gente poderia ter um problema bem rápido e bem claramente ali observado, né? O camarada tem lá uma questão com trocador de calor ou a piscina que não é aquecida e tal. Então, existe realmente um incômodo muito grande, que não é bem assim no fotovoltaico, né? O fotovoltaico já me parece muito mais um desejo de ganho. Existe um problema, mas que não causa um incômodo tão grande, ou pelo menos racionalmente detectável, que eu tenho uma casa maravilhosa e não uso a minha central de ar-condicionado porque a conta de energia é uma fortuna. Mas, às vezes, isso não está num nível muito consciente, né? Então, um problema que possa ser resolvido, ou um desejo de ganho, ainda que seja inconsciente, e na conversa isso aparece, e que há condições para a solução disso, né? E essa condição ela pode ser muitas vezes técnica, né? É o telhado, já que a gente está falando de solar, né? É o telhado, a estrutura da casa, né? Pessoa para acompanhar a obra. E isso poderia ser uma objeção. Eu disse, olha, até queria, mas vi gente aqui fazer visita técnica, depois instalar e tal. E a casa ainda está em construção. É muito comum você ver instalação de sistema fotovoltaico. Visitei, inclusive, com o meu amigo Tiago Tomé, na região de São José dos Campos, um condomínio maravilhoso, aliás, vários condomínios maravilhosos, casa ainda em construção e já instalando sistema fotovoltaico, né? Então, está em condições de receber a solução? O segundo ponto é esse cliente em potencial está disposto. Ele deseja resolver e deseja fazer isso agora, né? Ele tem um fit cultural, de ideia em relação a essa solução, e isso para o solar é muito importante, né? Que no curso de prospecção eu traduzi como tesão. O cara tem que ter esse tesão pela tecnologia, pelo solar. Ele não pode ver isso como não, isso é uma tranqueira, isso é um trabalho, mexe com concessionário. Se o cara tivesse ideia, não é fácil você, né, mudar isso. Ele precisa ter essa disposição, né?
para resolver a situação e o fazer agora. Porque se for para deixar para depois, né, não atende ao modelo de qualificação. Igor, e se ele disser que é para daqui a 15 dias? Tá, então se o seu ciclo de venda é ali do seu funil mensal ou a cada 45 dias, enfim, tudo bem. Agora, se ele disser que é para daqui a 3 meses, a meu ver, não faz sentido essa oportunidade estar no funil de vendas. Ah, mas aí eu já paguei pelo lead, o que é que eu faço com ele? Você pode dar como perdido, mantendo um follow-up, uma atividade de follow-up agendada. Isso é fundamental para que, na ocasião, até um pouco antes do combinado com o cliente, você faça um contato e retome, né? E disposto a passar por uma mudança. Olha, veja, isso aqui que eu estou trazendo para vocês é um checklist aplicável a qualquer modelo de venda B2B complexa, certo? Mas olha como isso tem fit com o negócio de energia solar, né? Disposto a passar por uma mudança. Isso vale para o residencial e vale muito para o comercial. Isso é tão importante que, se não for tratado com o tomador de decisão, digamos, num supermercado, e você estiver tratando só com a galera lá que mexe com infraestrutura, o cara, sei lá, de engenharia, você pode receber um grande balde de água fria em cima do seu avanço, porque esse camarada que não vê vantagem nenhuma em ter energia fotovoltaica lá, até porque não é ele que paga a conta, e ele vai receber o salário dele tendo ou não energia solar, ele prefere desestimular o dono da empresa. Rapaz, não mexer com isso não. Depois começa a goteira aí, estraga um equipamento, estraga a nossa mercadoria, né? Já vi muito isso acontecer também, né? Numa venda dessa complexidade para grandes empresas, esse tipo de pessoa precisa ser identificada e precisa ser trabalhada, né? Para deixar claro ali para ela que a gente está ali para deixar toda a empresa mais saudável. E que aquela pessoa, né, se a gente tiver o apoio daquela pessoa, certamente aquela pessoa vai ter seu nome muito destacado diante do dono da empresa, que vai ter seu negócio com redução multimilionária nos anos seguintes em relação à despesa com conta de energia. E, no final, isso vai refletir na vida e enfim, na carreira ali de todos os colaboradores, né? Então, disposição para passar por uma mudança, pensando que muitas vezes pode envolver até a disposição do dono da empresa de peitar o seu staff para dizer: vai, porque nós precisamos contar com esse dinheiro passado o período do payback e eu vou ter que comprar essa briga. E, por fim, o capaz, né? A capacidade de deter a autoridade para tomar essa decisão. Então, precisa ser o dono da chave do cofre mesmo, ou, né, salvo exceções, né, já que o investimento num projeto fotovoltaico, normalmente a caneta, quem segura a caneta é dono, mas em outros negócios, a pessoa ter a autoridade e o orçamento na sua pasta ali necessário para a contratação ou para a compra, né, da nossa solução. Né? A autoridade e o crédito, né? Porque, no nosso caso, a gente vê muito que, muitas vezes, não é para quem quer, né? É para quem pode. Então, o camarada até quer, até está pronto e está disposto, só não é capaz, né? Então, isso aqui é um exemplo de um checklist que ajuda a deixar todo mundo na mesma página no comercial, em uma empresa que trabalha com uma venda B2B, né, que normalmente é uma venda complexa, salvo aí algumas exceções. Mas também é um tripé que é utilizado como base para, em se analisando a base de clientes, identificar aqueles que são perfil de cliente ideal. Lembrando, perfil de cliente ideal é um conceito utilizado para empresas, né? Igor, e como é que a gente faz isso? Você vai
digamos, você tem 100 clientes ali que são empresas que já estão sendo monitorados pelo teu time ali de engenharia, de pós-venda. Além da questão do sucesso, ou seja, o sucesso da geração, dizer, rapaz, esse cliente aqui deu muito bom porque era questão de falta de sombreamento, ou a telha que facilitou, ou realmente o projeto é um projeto mais simples para a gente, então, enfim, deu tudo certo. Além desses pontos, né, análise da localização geográfica, facilidade de aquisição, e aí são vários conceitos que eu falo nesse curso de prospecção, inclusive, quando eu vou falar sobre o perfil de cliente ideal. Esses 3 aí são o tripé, são os pontos mais importantes. Só que você vai estar olhando para o passado, porque esses clientes já estão na sua base. Então, você vai olhar para eles, digamos, vai atribuir uma nota de 0 a 5, de 0 a 10 em prontidão, disposição e capacidade. Rapaz, agora que me caiu a ficha, por que que eu achei esse cliente tão bom? Parecia assim que ele tinha sido feito para mim, a minha empresa para ele. Porque o camarada tinha uma dor realmente, um desejo muito grande de ganho que a gente podia resolver e estava tudo belezinha de rede, de telhado, de tudo para o avanço. Ele tinha esse tesão, essa vontade de resolver essa situação. É um cara que tem uma mente de investidor, entendia que o fotovoltaico não é um investimento para estar trocando conta de energia por parcela de financiamento, é um investimento como qualquer outro em uma solução, né, que vai, no médio prazo, tirar o gasto ou o custo, pode ser indústria, que está sendo posto ali em energia, e 70%, 80% disso, virando dinheiro no caixa para alocar em outras áreas estratégicas da empresa. Ou seja, renda fixa. E, por fim, né, sim, e o cara estava super afim de fazer a mudança, mesmo que aquilo envolvesse reforço estrutural, reforço de rede, fosse... Cara, eu estou tão ciente que eu preciso investir nisso, que eu faço o que for necessário, cabendo no meu bolso para avançar. E a capacidade, né? Eu estava falando realmente com o tomador de decisão e o camarada, por X motivos aqui, ele, se não tinha o dinheiro, ele tinha bom acesso a crédito. E aí você começa a buscar pontos em comum nesses clientes. Espera aí, rapaz, eu percebi aqui, nesses clientes todos que eu acho que são os ideais, tinha uma pessoinha aqui dentro, um gerente, um diretor, um assistente, um supervisor, seja o que for, que entendeu a proposta e levantou a nossa bandeira lá dentro da empresa. Isso a gente chama de champion, essa pessoa, né? Opa, temos um elemento em comum. Pode ser um elemento por nicho. Cara, percebi que se tiver alimento no meio, padaria, supermercado, mercadinho, lanchonete, restaurante, cara, é suave o negócio, que é muito fácil vender para esses caras. Normalmente eles têm isso. Ou não, ou o contrário. Não sendo comida, né? Então, é encontrar esse fio condutor, esses pontos em comum aí para determinar o perfil de cliente ideal. Mas aqui foi um bônus da minha fala, né? Porque a gente está usando esses critérios aqui para falar de qualificação. E aí, sendo bem objetivo para o mercado de energia solar, eu entendo que esses pontos aqui, né, esses pontos a seguir são aqueles que um SDR, um pré-vendedor ou um vendedor de campo, seja no inbound, seja no outbound, deve validar e colocar, atribuir um score, uma nota, certo? Ou uma estrelinha de 0 a 5 estrelas, para saber se esse camarada, se esse lead, esse suspect, prospect, enfim, deve realmente receber uma proposta. E aí, olha que coisa engraçada. Eu levei, meus amigos, eu acho que eu não contei isso para vocês ainda, mas eu levei assim um bom tempo para quando eu comecei lá na consultoria da minha querida Soul Energy, eu levei um bom tempo para entender que uma proposta no solar não é uma proposta no mundo das vendas consultivas. A proposta do solar era
era uma simples tomada de preço, era quase como um folder, só que feito sob medida para aquele cliente. Ou seja, não existia qualificação nenhuma. O camarada dava um grito lá no meio da rua, acontece esse negócio aí, opa, me dê sua conta aí que eu vou fazer uma proposta para você. E aí você tinha aquele funil absurdamente grande aqui em cima, inchadíssimo no meio, porque muita proposta e pouquíssima qualificação, sem avanço e sem dar como perdido, e lá no fim, aquele negocinho, parece um gordinho das pernas finas, né? O eu, assim. Muito inchado aqui em cima e muito estreito. Isso não é um funil. Ah, Igor, mas isso é só uma questão de forma. Não, isso tem um preço muito alto, que é justamente, né, o custo operacional de estar fazendo proposta para quem nem deveria receber uma proposta, no máximo uma estimativa bem automatizada, ou sabe aquela estimativa que você diz, olha, um projeto como o seu é da ordem de 50 mil reais, entre 40 e 60, e você faz ali uma estimativa. Mas não é uma proposta, é que ela se senta para apresentar e que você tem uma média, sei lá, de 30%, 40% de chance de fechamento. Então, esses são os pontos, né? Primeiro, foi, que eu citei lá no Pronto Disposto Capaz, é avaliar a necessidade e a vontade do camarada de ter um sistema fotovoltaico. Porque se não começar com isso aqui, vai ser um tal de um tentar convencer o cara, e faz aí, se faz aí, o cara simplesmente não quer. E está tudo bem. A gente tem que vender para todo mundo. E aí a história do integrador 4.0, né? E, cara, ok, o cara não quer ter uma geração junta carga ou autoconsumo remoto adquirindo equipamento, mas ele se interessou em ter 15% de desconto na conta dele recebendo créditos. E eu tenho aqui um outro negócio, ou um negócio onde eu sou sócio, ou uma parceria que eu tenho, que eu sou remunerado por isso, e está ótimo. Né? Está ótimo. Ou, falando de cliente do grupo A, não, eu preparei a minha empresa para fazer migração de clientes para o Mercado Livre, e esse cara, Nicole, não precisa, ou, a meu ver, na minha avaliação técnica, não tem necessidade dele dispor desse CAPEX para fazer esse investimento. Para ele, o custo-benefício, analisando o que ele quer fazer para frente, nos próximos anos, o que ele tem já de comprometimento, né, de alavancagem na empresa, enfim, para ele é mais vantajoso, na minha avaliação técnica, levá-lo, fazer a migração dele aí para o Mercado Livre. Né? Vamos nos colocar no lugar do cliente. A gente, como cliente, a gente fica muito desconfiado sobre a fala de vendedores. Por quê? Porque o vendedor é e sempre será suspeito. Claro, né? Ele está ganhando diretamente. Então, como é que a gente pode ser diagnosticado pelo farmacêutico? Né? Não, amigo, você precisa de antibiótico. E olha, o antibiótico que você precisa é caro, viu? Aí, difícil, né? Então, quanto mais a nossa empresa for uma provedora de soluções na área de energia, de eficiência estrutural, inclusive, que é um termo que eu tenho aprendido com o meu mestre lá, o professor Sidney, meu parceiro aqui do Ceará, eu acho que mais segurança a gente vai passar também para o nosso cliente de que, cara, eu não estou aqui para vender a todo custo. Eu identifiquei em você oportunidades aí de melhoria para a sua residência, para a sua empresa, mas tem que fazer sentido para você sobre vários aspectos. De trabalho que você vai ter, de risco, de dinheiro, etc. Então, primeiro, tudo começa com uma vontade, barra uma necessidade, porque às vezes o cara não sabe, então como é que ele vai ter vontade se ele não sabe que tem uma necessidade? E aí você consegue mostrar, e aí ele atentou. Aí beleza. Segundo, é a questão de área disponível, e aqui, é claro, a gente está falando do sistema fotovoltaico. Se não juntar carga para fazer autoconsumo. Né? Porque quando o camarada diz assim, nem tenho, tipo eu,
moro num apartamento aqui em Fortaleza, não tenho área, obviamente, no prédio, e também não tenho nenhum parente próximo, tipo pais ou sogra, para instalar o meu sistema lá e fazer um autoconsumo remoto. Aí você começa, aí é aquele cliente que começa a dizer, não, mas eu estou aí atrás de um terreno, e o vendedor acredita. Não, mas isso aí vai sair. Tá, ok. Quando? Acho que daqui a uns 6 meses resolve isso, certo? E o ciclo desse funil de vendas aqui, qual é? É mensal. Então, esse negócio não deveria estar no funil. Ah, mas eu vou perder a oportunidade? Dê como perdido, faça follow-up, no momento oportuno, traga de volta. E aprenda a girar os pratinhos, porque essa é a vida de um vendedor que atua com venda complexa. Né? Aí começa a cair a ficha da turma, porque tem que usar CRM, porque não tem quem consiga gerir. E se fosse só a questão de lista, você usava um caderno. Eu, particularmente, sou adepto do mais simples é melhor. Então, usa um caderno. Mas como é que você começa a gerenciar essas coisas de follow-up um dia, esse é de manhã, esse é de tarde, todo dia tem não sei quantos para fazer, se não for via sistema, é muito complicado. Terceiro ponto, dinheiro, crédito. Esse é um ponto também que engana muitos vendedores, mas eu não julgo, porque de fato é um ponto complicado. Né? O fato de você fazer ali uma simulação e a pessoa não ser aprovada de primeira, chama, né, já acende a luz amarela, mas não significa que a pessoa não vá ter condição. E aí entra a importância de bons parceiros, se não no banco, na própria distribuidora, a distribuidora que facilita, parcela no cartão sem juros e tal, e você fica com essa possibilidade. Mas o ideal é que você já identifique isso na primeira conversa. Em a pessoa realmente estando interessada em avançar, qual seria a melhor forma de pagamento para ela? Né? Para você não precisar estar lá no final do funil e ficar, não, agora vamos voltar atrás, faz no cartão e tal, e pega cartão do irmão, e tentar fazer isso realmente nesse momento aí da qualificação. Igor, e numa conversa inicial, dá para falar de dinheiro? Deve. Ou você vai fazer alguma coisa de graça aqui? Ou o seu cliente sonha que isso aqui pode sair de graça para ele? Não, né? Então, é claro que você vai falar de dinheiro. Agora, como você vai falar é dessa forma que eu exemplifiquei. Considerando que a minha empresa seja a melhor solução para você, que você entenda que a energia solar é exatamente isso, aquilo que você precisa. Qual seria a melhor forma para você pagar por esse sistema? É capital próprio? Posso te ajudar em relação ao financiamento bancário, a ver taxas para você? Ou iria preferir utilizar o cartão e acumular milha, etc. Aí você já avalia mais ou menos a tendência de qual caminho o cliente vai querer seguir. Poder de decisão. Esse é um ponto do checklist que é mais variável do que os outros. Por quê? Porque você pode não estar falando com o decisor, né? Mas essa pessoa pode te levar até o tomador de decisão no momento certo. Então, isso varia. O fato de você não estar falando com o tomador de decisão não vai desqualificar a oportunidade, mas também não vai qualificá-la. Então, ela tem que permanecer no ponto que ela está ali no funil, até que você escute do responsável pela tomada de decisão, sim, faz sentido a gente receber proposta, receber visita técnica e aí para as outras etapas. E, por fim, é o senso de urgência. E eu adoro dar esse exemplo. É o que é o exemplo dos meus pais, só que eles moram em apartamento, não precisaria de um sistema fotovoltaico. Então, vou pegar o exemplo dos meus tios, o irmão do papai e da minha tia esposa dele. Tem vários filhos e netos que moram fora do país, inclusive. Quando eles viajam, eles passam de meses fora, às vezes uma estação inteira, 3 meses. Tem uma casa no Alphaville e tem um sistema fotovoltaico. E aí,
o meu tio me procurou há muitos anos para me perguntar e tal. Eu fui explicar para ele como funcionava. Então, o cara tinha uma vontade, ele tinha esse desejo. É um cara tecnológico. Ah, cara, eu quero ter fogão elétrico aqui, por indução, eu quero ter aquecedor na piscina. Ele entendeu que o sistema fotovoltaico seria um ganho para ele. Casa nova, telhadinho, beleza, ou seja, área disponível com boa estrutura. Um cara, graças a Deus, muito bem de vida, com, se não, o dinheiro ali disponível para investir à vista, com ótimo crédito, acesso a crédito. Ele foi, inclusive, superintendente do Banco do Nordeste muitos anos. Não que isso seja uma vantagem para conseguir crédito, mas tem um bom acesso a crédito. Ele e a minha tia, obviamente, casal já aposentado, os tomadores de decisão. Então, o integrador que estava fazendo essa qualificação estava ficando animado. Pô, vou fazer uma venda. E aí não faz a última pergunta, e aí segue, pega conta e faz proposta, e não sei o que. E aí, cara, vamos, tá, vamos. Aí, de repente, o meu tio vai e solta assim. Mas, amiga, é o seguinte, eu tenho um netinho que está nascendo, a minha filha mora em Chicago, e aí eu vou ficar, o inverno lá está muito frio, eu vou dar um apoio lá com a minha esposa, então, isso, digamos, em novembro, eu só volto perto do carnaval. Aí o integrador, né? Então não adianta nada você ter a pessoa que tem esse tesão pelo solar, que tem área disponível, tem dinheiro ou tem crédito, é o tomador de decisão, mas não tem senso de urgência. E é por isso que toda qualificação você tem que perguntar, considerando isso, isso, isso e isso, e que você deseje, né, avançar para a compra do seu sistema. Isso seria para esse mês ainda, para esse trimestre, até tal período e tal, e aí você vai usando, inclusive, os gatilhos ali do próprio ano, né? A gente usa muito antes da virada do ano, antes do carnaval, depois do carnaval, até o meio do ano, né? E aí a gente vai usando isso. E aí a pessoa vai colocar o tamanho da urgência que ela tem. Isso é um exemplo de objeção que é muito bem contornável, inclusive, muitos dos colegas que estão assistindo aqui ao vivo, gravado, passaram por isso no gatilho de antecipação pré-14300, pré-virada, né? Tinha muita gente ali que não tinha senso de urgência e foi ativada pela boa fala do integrador, mas aproveite a oportunidade. Você não quer? Quer. Você só não está com urgência. Então, antecipe, você vai ter um ganho. Então, esse tipo de objeção ele é contornável com uma certa facilidade quando a pessoa está só querendo pensar demais. Então, uma boa fala é, se você tem certeza que é isso que você quer e você só gostaria de pesquisar um pouco mais, é recomendável que você avance agora para você obter este benefício. E aí você apresenta que pode ser sobre equipamento, sobre serviço, mudança de legislação, tributária, inclusive, enfim. Ou o caso agora do que vai ter em julho, né, que é permanência nas regras atuais até 2029, né? 2029, como você ganhar aí um pouco, 2 anos nas regras atuais. Então, utilizar bem esses gatilhos, né? Era isso que eu queria apresentar aqui, saber se os amigos estão aí. Oh, meu amigo Alci, rapaz, prazer. O Alci é um colega aí de muitos anos do mercado, atua em Palmas, no Tocantins. Não sei se ele vai conseguir abrir o áudio dele aí. Mas é isso, queria saber se isso faz sentido para vocês. Fala aí, Igor. E aí, meu amigo, tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Rapaz, só tem lenda aí nessa live aí, viu? Cadê o Nicole? O Nicole tá aí, cara. O Nicole é o chefe aí da parada, entendeu? É o maestro.
Rapaz. Bacana, tava ouvindo você aqui na correria aqui, mas tô ouvindo aí, Legal, bom demais, viu? legal. E Um assim, né, meus abraço. amigos? Um abraço, querido. Então, você tem um cara como Alci, Nicole, que são caras que têm a Pamela também, que se faz ali de novinha no solar, mas tem uns 5 anos aí nessa brincadeira. Pelo menos só de que eu lembro dela já tem uns 5 anos. O número Tenho dela, mesmo. o número dela, inclusive, era dos Estados Unidos até, Ainda é. ainda é, né? Ainda é, eu tô aqui. Então, assim, é muito comum eu encontrar, quando eu conheço lendas assim como vocês, pessoas que fazem isso muito bem, mas fazem isso instintivamente. E aí, qual é o problema? É quando você contrata gente, às vezes a pessoa demora para performar, porque isso não está escrito, né? Não está definido, não foi transformado num processo. Não estou dizendo que tem que ser desse jeito que eu apresentei, até porque cada um, né, tem a sua forma de trabalhar. Mas sentar com o time, né, e colocar isso no papel e atribuir, testar. Vamos testar assim? Eu gosto muito de fazer isso, né, na operação. Vamos experimentar. E aí o time começa a dizer se aquilo está fazendo sentido, começa a surgir as nuances, né? E aí isso começa a ir para dentro do CRM, começa a virar filtro, e isso tende a facilitar muito a vida do gestor comercial nessas reuniões semanais e no forecast, né? Na previsão de vendas ali por período. Isso facilita para o vendedor começar a medir um pouco mais, medir melhor a temperatura do negócio. Por quê? Isso aí é para qualificação. Mas depois que o negócio está rodando, principalmente depois naquele período crítico, que é o pós-apresentação de proposta, e o cliente diz, agora eu vou pensar. Né? Agora eu vou pensar. E aí você vê na internet os caras... O que dizer para o cliente quando ele diz vou pensar? Os caras vendendo pasta de dente, aí fica querendo ensinar contorno de objeção, vou pensar, como se vou pensar fosse, né? Sempre uma objeção. E, na verdade, numa venda dessa complexidade, é óbvio, ou você, treinador de internet, compra algo do valor de um carro sem pensar. É óbvio que você vai pensar, você vai comparar. Agora, a gente pode e deve perguntar, perfeito, eu faria o mesmo que você. Você pode só me ajudar aqui, a gente a desenhar quais são os próximos possíveis passos? O que é que você precisa validar? Até para eu não ser o chato que vai ficar aqui te ligando, mandando mensagem fora de hora. Eu só quero te procurar quando fizer sentido para você. E aí você vai desenhar o caminho das pedras. Tem um terminho em inglês que a gente chama de roadmap to close. Tudo isso é transformável em processo. E tem muita gente boa que faz isso, né, instintivamente, de modo empírico, e por não ter o processo dentro, né, bem desenhado no comercial, tem essa dificuldade de passar esse ensinamento específico, não outros, para o time. E aí começa a ficar esse certo abismo entre o que o dono da empresa ou o gestor conseguem fazer e o que o restante do time consegue fazer. Acho que o grande recado desse nosso bate-papo aí dessa semana é sobre a importância e o valor que tem de você parar um momento, não só para treinar o time, mas para desenhar processos, ou com o time ou sem o time, e depois disseminar isso para o time. E sempre pedir para o time criticar isso. Critiquem, testem e me tragam feedback para ver se isso está fazendo sentido. E tentar deixar na mesma página. E a grande justificativa é uma frase que não é minha, é do Conrado Adolfo, que é um monstro, e o Conrado diz o seguinte: vendedores estrela são caros e são raros. Então, o mais barato para as nossas empresas é ter processos bem desenhados, né, que garantam que, mesmo uma pessoa que não é o vendedor número 1 da região, ele possa brilhar na nossa empresa, porque ele vai seguir um roteiro, seja de prospecção, seja de acompanhamento, seja de treinamento mesmo dele, um roteiro para que ele consiga desenvolver
como é? De falar essas coisas diante do cliente, fazer essas perguntas, apresentar a proposta desse jeito. A comparação é como se fosse assim, você tem um restaurante e você tem um chefe maravilhoso e que a qualquer momento você pode perder aquele chefe, que eu quero dizer de cozinha, né? Aquele cozinheiro, aquele chefe, e você está frito. Ou você tem um restaurante que tem receitas muito bem catalogadas, com todos os detalhes, e ok, pode variar da mão de um chefe para outro, mas de um modo geral, o seu restaurante vai prosperar com o chefe francês, com o brasileiro, com o marroquino, com seja de onde for, porque as receitas estão tão bem documentadas que todos aqueles que vão lá com mais ou menos talento conseguem executar, na média, né, aquela receita. É isso que nós temos que buscar para o nosso comercial. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aí dessa fala. Microfones abertos, né? Vocês têm total liberdade aí de comentar, enfim, trazer o parecer de vocês ou fazer pergunta, o que vocês quiserem. Não, Igor, só te agradecer pela super aula que você deu. Sempre muito bom te ouvir. Faz total sentido o que você falou. Trazendo um pouco, por exemplo, né? A gente trabalha muito com residencial. Uhum. Isso acontece demais, cai aquela quantidade gigantesca de leads entrando aqui, poucos respondem, então você vê assim que não tem aquela urgência que você comentou em realmente fazer, né? Eu entendo que às vezes você está ocupado ali, não consegue responder, mas aí não atende ligação, você manda mensagem em outro horário, não responde, fica sempre naquilo, né? E isso é uma coisa que a gente está tentando fazer aqui, sentiu que não tem firmeza com aquela pessoa, que ela está assim, curiosa em saber, né? Passa Uhum. uma margem de valor e coloca para o congelado ou para o perdido ali no CRM para depois ver o que acontece, porque se gasta muita energia tentando falar com a pessoa e no final ela fala assim, ah, mas eu moro de aluguel. Uhum. Ah, mas você tem, Exato. né? Alguém, então, o exemplo que você comentou, por exemplo, aconteceu hoje. Eu falei, olha, vou te passar aqui uma estimativa, se você tiver, né, casa dos seus pais, do seu filho, ou de um irmão, né, a gente consegue dar continuidade porque vai ser o melhor para você. Agora, se isso não acontecer, dificilmente você vai conseguir, né, ter a instalação desse sistema. Sim. Então, fica ali na curiosidade, e se a gente gasta energia com essa galera, você perde muito tempo mesmo só tentando contato, não é nem falando mesmo e fazendo as perguntas para qualificar, é só tentando chegar até aquela pessoa. Então, fez Exatamente. todo sentido aí o que você falou, e é uma Exatamente. coisa que, instintivamente, a gente tem que colocar isso no papel, mas instintivamente é uma coisa que a gente vai fazendo aqui. Perfeito. E antes da gente conseguir essa conexão para fazer a qualificação, a gente precisa rodar bem esse fluxozinho, né, que é a cadência de primeiro contato. E para o lead que vem através de tráfego, é a cadência mais simples que tem. Eu tenho vários exemplos aí, depois posso compartilhar com vocês, Compartilha. utilizando pelo menos 3 modos de contato. Eu gosto muito de uma cadência, a gente chama de fundamental, uma cadência 7x7. O que é uma cadência 7x7? 7 tentativas de contato em 7 dias, mas não necessariamente em todos os dias. Então, você tem ali D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. No primeiro dia, recebeu o lead, se é inbound, liga, por exemplo. Começa por ligação. Não atendeu, manda uma mensagem de WhatsApp para deixar ali o recadinho. Aí no dia 2, faz alguma outra coisa. No dia 3, descanso. Por quê? Por que tem os descansos nos fluxos de cadência? Não só nesse, mas todos eles, do acompanhamento de decisão, nos fluxos de maturação, e aí isso é um tema que dá um treinamento imenso só sobre isso. Por 2 motivos. Primeiro, porque você precisa... Você não pode cair naquela vala ali na mente do cliente de nossa, essa turma está me ligando direto, quem é esse chato?
E aí já entrar numa emoção que não é muito boa na mente do cliente. Então, primeiro ponto. Se for outbound, então nem se fala, né? Você imagina a pessoa não te conhece, você ligando insistentemente atrás dela, né? Aí esquece. Por isso as cadências do outbound são muito mais esticadas. No inbound, não. O cara levantou a mão, ele tem que, no mínimo, aceitar que alguém vai ligar para ele ou mandar mensagem, né? Certo? Então, deixa eu ver o que eu estava falando. Ok, primeiro contato, ligação e tal, mandou uma mensagem de WhatsApp, a pessoa não atendeu. Lembrei. Então, o primeiro motivo é esse, é não saturar ali, né, a pessoa. O segundo motivo é que muitas vezes quem faz isso é o pré-vendedor, né? O STR que trata esse lead que chega e tal. Se ele tem atividade todo dia com todos os leads, como muitas vezes você não vai dar como perdido muito rápido, com o passar dos dias, se você está recebendo 20, 30 leads por dia, depois de um mês, esse SDR está com um volume de atividades absurdo. Então, tem dia que ele tem assim centenas de atividades, de touch points, né, para fazer dentro dessas cadências. Então, isso precisa ser observado, porque senão o camarada começa a demorar demais para dar o primeiro atendimento ao lead que chegou, porque está fazendo follow-up com aqueles que nem atenderam ainda. Está entendendo, Pamela? Isso é muito perigoso, porque aí é dinheiro indo pelo ralo. Né? É dinheiro indo pelo ralo. Assim A gente mesmo. sempre tem que privilegiar o mais quente. Exatamente. É o outro, a gente tem que pensar assim, perdido por 1, perdido por 1000. Se já não me atendeu, esperar mais 1 hora, 2, não vai melhorar ou piorar. Agora, esse que acabou de levantar a mão, se eu atender dentro de 1 hora, eu tenho uma chance muito maior de, pelo menos, ser atendido e receber um não rápido. Né? Isso aí que a gente tenta fazer, dar prioridade para quem o pessoal cai aqui, se vem, por exemplo, pensando num tráfego pago, né? Se vem por mensagem, logo que manda mensagem já é atendido. Se a pessoa mandou mensagem ali, naquela hora, ele já foi atendido e ela nem respondeu, aí eu já sinto que ela já não tá tão interessada. Talvez é aquele tique do dedinho nervoso do tráfego pago, sabe? Que você É. sai mandando mensagem para tudo que é campanha. Agora, se a pessoa. Aí a gente deixa para dar prioridade, então, se tem. Que a gente não trabalha com a pré-venda. É a mesma pessoa que vai fazendo todo o processo do cliente, né? Uhum. E aí, então, dá prioridade para quem tem um follow-up que já está definido, já está marcado para aquele momento, que tem um orçamento para apresentar, nesse sentido, porque eu acho muito interessante quando você solicita um serviço que é você que está solicitando, e aí você some. E aí você não responde mais. Isso me deixa muito curiosa, né? Porque se eu solicito alguma coisa, eu fico esperando que eu vou ser atendida ali. Ainda mais quando é o WhatsApp, que é uma coisa tão rápida, né? Mas Uhum. não é. Aparentemente, não é assim que as pessoas pensam. Então, se custa para responder, se você tenta e não tem um retorno, a gente tem o nosso número de tentativas aqui. Eu tento 5 vezes o contato com essa pessoa. Se ela não me retorna, dentro de 20 dias, e eu vou separando ali. Se ela não me retorna, eu boto ela já, não fico queimando energia ali, né? Se, por exemplo, tô com o tempo apertado, né? Tem um vendedor que tá com o tempo apertado, porque tem orçamento, tem outros follow-ups, outras coisas para fazer. E essa pessoa não tá respondendo, deixa ela por último na sua lista de atividade, porque ela não está interessada. Uhum. É assim que a gente vai fazendo aqui. Excelente. É isso. E aí você vai ajustando, né? Tipo, a pessoa reapareceu depois que a gente desistiu. Quantos fizeram isso? Porque é assim que surgem aquelas estatísticas de que leva-se, em média, 6 contatos para você conseguir falar com o tomador de decisão e tal. E aí a estatística mostra isso, né? A curva vai fazendo assim, 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 e quando está em mais ou menos entre 5 a 7, depois ela começa a cair, mostrando que estatisticamente
você insistir muito além desses 5 a 7 tentativas de contato, mesmo para o outbound, ele não faz muita diferença, né? Não faz muita diferença, assim, dificilmente você vai conseguir converter. Então, não vale, dado o investimento de tempo, não vale a pena, né? O ideal é ficar aí entre 5 e 7, né? 5 e 8, né? Dependendo. Mas aí também é muito da experiência da empresa. E a outra coisa é a importância de você alternar canais. Gente, às vezes a gente faz umas besteiras nas nossas empresas, na nossa operação e tal, porque a gente não senta na cadeira do cliente. A gente pensar como cliente, para e pensa assim, um dia você está com saco, está dando uma limpada naquelas conversas do WhatsApp, e aí você vai, clica e está lá. Já a primeira aquela pessoa que você não conhece, um número que você nunca viu e tal, e você clica, aí tem um monte de mensagem assim, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, bom dia. Oi. Você olha aquilo, nossa, que coisa feia, né? A gente não gosta de se sentir caçado. Quando o canal ele é muito sobrecarregado, nesse exemplo, fica estranho. Então, numa cadência que eu desenho, por exemplo, eu não uso mais que 2 mensagens de WhatsApp, nem a pau. Que é para evitar, se um dia o cliente clicar lá e olhar, e só vai ver 2 tentativas ali, de preferência com mensagens tanto diferentes. Por quê? Você tem SMS, e-mail, touchpoint em redes sociais, e a depender do formulário que você tem, já vem identificado o Instagram da pessoa, ou LinkedIn, né? Então, os fluxos mistos, aí é uma estatística da Rive, que é uma empresa de Minas Gerais de tecnologia, diz que os fluxos mistos convertem 5 vezes mais do que os monocanais. Não é à toa. É porque nós, pais e mães de família, empresários, a gente tem muita coisa para fazer. Então, Pamela, às vezes a gente está deitado ali na cama, já perde dormir, aí vai e preenche um formulário desse. Quando a pessoa vai ligar para a gente no dia seguinte, sei lá, a gente já não lembra mais. E é por isso que no pitch, o primeiro segundo ali da ligação, a pessoa que está ligando tem que ser muito clara em dizer quem ela é, por que ela está ligando, o que a pessoa deveria ouvir e se importar, né? Se não, muito ruim, eu já ouvi muita ligação na minha vida, e aí você escuta a pessoa dizendo assim, de onde? É chato. E aqui Desengaja, né? isso é verdade. E aqui uma coisa interessante, Igor, que eu sempre tento fazer, mas é muito difícil de ter retorno, é que ninguém atende telefone. Né? E aí a gente tenta não ser aquele vendedor chato, de ficar mandando um monte de mensagem, ficar caçando mesmo o cliente, porque é um incômodo, né? Eu, por exemplo, gente, insistência chata assim, de qualquer coisa te deixa com certo abuso. Porém, por exemplo, se cai um lead de tráfego pago, né? Vou insistir nisso porque é o que mais chega aqui na empresa, porque é mais residencial, né? Se fosse outbound, se fosse de empresas, aí já seria outro jeito, né? Mas o nome da pessoa, o telefone e a preferência por contato pelo WhatsApp. Só que aí você liga, ela não atende. Aí você manda uma mensagem, manda uma. Aí você manda, geralmente o pessoal chega à noite mesmo, esses leads caem à noite, então é exatamente isso, de tá com tempo, né, tá deitado na cama, faz isso. Mas isso de não atender o telefone, meio que te obriga a voltar para a mensagem de novo e tentar o contato de novo. E aí, só que daí eu já entro perguntando se essa pessoa tem um horário que ela prefere para falar, se essa pessoa, né, depois do horário comercial, porque tá todo mundo trabalhando, você não fica ali conversando 20, 30 minutos, né, com uma coisa que você não sabe nem se você quer, porque a maioria é assim, né? Só que isso do telefonar, da ligação, Igor, é uma coisa que a gente tem dificuldade, porque
a taxa de pessoas que atendem o telefone é baixíssima. Existe um ponto de equilíbrio, assim como na prospecção, existe... Legal, obrigado, amigo. Assim como na prospecção existe um binômio entre escala e personalização. Então, quando você tem que dar mais escala, você diminui a personalização das abordagens, né? Principalmente por e-mail, e usa canais mais assíncronos, né? E-mail, mensagem automática, SMS e tal. Quando você tem um ticket médio mais alto, que você pode personalizar mais, você diminui a escala, mas você trabalha com ligação, com mensagens mais personalizadas e tal. Assim como na abordagem, para o lead que está chegando, existe um ponto ótimo também entre acelerar ou frear a chegada dele. Isso eu aprendi na prática, eu nunca tinha estudado sobre isso. E qual foi a prática que me ensinou? O que deveria ter na landing page. Aí, no caso de landing, né? Nesse exemplo que você está dando, que muitos usam, o Meta Ads, e aí formuláriozinho lá na rede social, né? Mas no caso do landing page, o que deveria ter para frear um pouco o cara que vem com muita sede, mas é só um curioso, mas não frear a ponto, e aí entra o neuromarketing, né, que eu adoro, não frear a ponto do inconsciente da pessoa dizer, trabalho esse negócio, cansei. Né? Então, tem um ponto ótimo aí que precisa ser descoberto. E aí temos 2 exemplos. E o site da... é o nome daquela empresa gigante lá de Minas Gerais, integradora, que é G5 também. Esqueci o nome dela agora. Qual é, Nicole? Alba. Como? Não, não é Alba. Alba, não. Não, é outra. Sol... Celtec. Celtec. Não, eu já lembro. Do Gabriel. Amba. Do Gabriel. Gênix. Não. Não. A outra. Eu confundi o Gabriel com outro. Eu vou lembrar aqui já. Peraí. É G5, né? G5. É G5? Enfim, o site deles, eles têm um formuláriozinho, né, que é, inclusive, padrão, que você vê que os ícones são semelhantes, assim, já vi em outros sites também. Tem uma residência, um comércio, uma indústria, né? Você pode fazer solicitação, ou, se você quiser, você pode ir e fazer já a sua estimativa ali. Então, se você é um lead, né, uma pessoa que... SolarVolt, perfeito, obrigado. Que interage mais e é mais autônomo, cara, sou muito autônomo. Se eu puder não falar com o ser humano, eu agradeço. E se puder não ser por telefone... Então, eu sou aquele cara que a maioria das pessoas diz assim, não, cliente não gosta de falar com robô, não. Eu adoro. Nossa, eu amo. Eu não gosto, nesse ponto, eu não sou muito de gente. Não é porque eu sou vendedor também, aí eu não tenho muita paciência. Então, eu gosto de saber, pai, quanto é que custa esse negócio e tal, bem objetivo, sabe? Essa peoplefobia. Então, quando a gente tem, Pamela, uma possibilidade, não que seja fácil fazer isso lá no Meta, né? Mas quando a gente tem uma página, né, via formulário via site, a gente tem a possibilidade de oferecer essas diferentes experiências para os diferentes perfis, isso é legal. Porque vai ter gente aí que não vai procurar a empresa porque já viu, isso aqui não é... mas poderia ser um cliente. Será? Tipo assim, o camarada achava que isso aí deve ser uns 5 mil reais e era 50. Será que ele é recuperável? Porque já está destoando a ordem de grandeza, não é de 1.000, 2.000, né? E isso era uma discussão eu com o gestor de tráfego, que era interno de um cliente meu, integrador, cara muito bom, inclusive, esse rapaz. E a nossa discussão no sentido de reflexão, ter ou não ter a pergunta de valor de conta.
Igor, mas se a gente colocar, a gente vai filtrar demais. Eu disse, tu quer ter lead ou tu quer vender? Ah, mas um puxa o outro. Depende. Depende. Né? Porque isso aí nada mais é do que o tamanho do buraco da peneira. A depender do que você esteja filtrando, alterar o tamanho do buraco só vai melhorar a sua vida, a não ser que você comece a deixar pequeno demais a ponto de não passar coisa que você queria que passasse. Né? Mas assim, mas aí é uma experiência minha pessoal, eu acho que levantar valor de conta já no formulário não é uma coisa ruim. Não, isso é uma coisa que a gente faz. Já no formulário tem lá, perguntando valores de conta. Se for muito baixo, eu já entro em contato. Sempre entro em contato, mas eu já agradeço. E primeiro eu pergunto se ela tem intenção de aumentar aquele consumo. Se não tiver, já agradeço o contato, mas não funciona. Porque uma pessoa que paga R$ 100 de conta de energia, R$ 150 de conta de energia, dificilmente, né, tem a condição ou crédito para financiar um sistema de R$ 20.000, né? E, inclusive, hoje eu já pedi para o meu gestor de tráfego para subir o valor desse filtro. Tinha lá um valor entre, sei lá, tava acho que 350 ou R$ 400 para o residencial. Eu falei, pode subir aí para R$ 500, porque a partir disso, então, que é o que a gente vai trabalhar. Porque eu sei que já vão mandar um pouco mais baixo, mas aí já fica dentro de um grupo de pessoas que tem como viabilizar isso. E isso é uma coisa que eu pergunto antes de enviar o orçamento, já ali nas perguntas para tentar qualificar. Como que você pretende viabilizar esse projeto? Porque a pessoa fala, eu queria financiar. Mas meu tem um nome sujo. Então, você não vai financiar. Né? Porque às vezes aparece alguém perguntando se a gente cobra pelo serviço, mas esses aí são as exceções, né? Porque isso é o tipo de coisa que a gente pergunta. Mas a questão da ligação é uma dificuldade que a gente tem aqui de tentar sempre andando na corda bamba do equilíbrio para tentar vários contatos com a pessoa sem ser o vendedor chato de mensagem, porque ninguém tem telefone, gente. Então, E a outra, eu dei esse exemplo, né? E o outro, que eu iria esquecer se você não tivesse falado a palavra ligação de novo, aí me fez lembrar. O outro é tentar trazer para o cliente a autonomia de que horas ele quer falar. E aí, como é que você resolve isso? Um Calendly da vida ou um sistema desses, tipo do HubSpot. O Calendly certamente vai ser o mais barato. E é o que eu uso aqui. Então, o cara clicou lá. Do cliente mesmo agendar, tipo, ele agendar, né? Porque eu pergunto, Exato. mas às vezes não é todo mundo que responde. Pois é, você pergunta, mas você já está gastando tempo falando, né? Se a pessoa abre lá a janela, né? A janela de agendamento, e a pessoa marca, o que eu acho que para o nosso mercado, né? De repente a gente poderia deixar em aberto. Abre-se a janela e deixa lá a opção da pessoa dizer, prefiro não informar ou me contate em qualquer horário, alguma coisa assim. Mas o simples fato de ter as janelinhas lá já é uma coisa muito boa, porque vai um invite para ele, para a pessoa, e a pessoa, pelo menos, vai ter a oportunidade de aceitar ou não. Vai o e-mail de confirmação, né? Então, eu acho que pode valer muito a pena experimentar isso. É uma boa ideia, Igor. Eu vou experimentar isso. Eu vou tentar colocar já no primeiro contato, automaticamente, para a pessoa escolher dentro do horário comercial qual horário que ela Isso. falar. Perfeito. O Calendly você pode utilizar ele gratuitamente para um fluxo desse, um agendamento. E depois, se você quiser, você vai pagar baratinho aí por mês, sei lá, $10 por mês deve ser. Aí você tem ferramentas mais avançadas, aí com integração via API, com CRM e tal, aí eu acho bem, bem legal.
Outra coisa é ver se o próprio CRM que a empresa usa não tem algum sistema semelhante, já que muitos CRMs são utilizados por empresas de tecnologia, e as empresas de tecnologia utilizam muito isso para agendamento de call, de demo, qualificação com demo, né? Então, mas, assim, me parece uma possível solução, né? E, assim, também, assim, a API do WhatsApp, ela não é muito barata, mas a depender da faixa de faturamento da empresa e do que ela está vendendo, além do sistema fotovoltaico, pode valer a pena também ter uma ferramenta mais barata que utiliza um chatbot muito objetivo, só para qualificação rápida, com o takeover, né, o transbordo para atendimento humano com uma certa objetividade. Eu fiz muito isso, já implantei muita ferramenta dessa empresa, e tem um pontinho ali que é... Agora, se quiser ficar fazendo pergunta demais e tal, aí esquece que aí vai torrar a paciência da pessoa. Mas se for bem objetivo, você já pode ajudar. Principalmente, e pense comigo, a pessoa, Pamela, preenche muito à noite, né? Para receber o atendimento. E se ela pudesse já passar por um botzinho à noite, será que isso não geraria valor para ela? Né? Porque se ela está preenchendo na hora do expediente e tem que falar muito tempo com o bot, isso pode gerar, porque tudo na vida tem relação com gerenciamento de expectativa. Falar com o bot pode ser a pior coisa do mundo. Se você está com pressa, está em cima do telhado, que é o integrador em relação ao distribuidor, ao fabricante, aí é pé no saco. Agora, o cliente final, que não precisa estar falando com aquele canal com frequência. Primeira vez que está falando com a sua empresa. Deitado do lado do esposo, do lado dos filhos, do marido, enfim. Vai ali, legal isso aqui, deixa eu ver, gostei da cara dessa empresa, vai, preenche, e passa por um atendimento muito rápido, muito objetivo ali, para dar um primeiro atendimento àquela pessoa, pode gerar uma percepção de valor muito boa. Sem contar na imagem de tecnologia e de bom uso da tecnologia que a empresa vai passar para o cliente. Né? E eu, particularmente, fico chocado quando eu vou chamar um integrador amigo, por exemplo, e não tem o nome dele no WhatsApp. É o nome da empresa. Eu estou falando com a empresa, eu gosto de falar com gente. Né? Meus amigos, acho que é isso. O tema aqui é diverso. É bom que vocês gostando, aí vocês vão espalhar bem muito. Rapaz, quando o cearense lá fizer um bate-papo pelo Zoom, vamos participar, porque é muito rico, né? A experiência de vocês vai enriquecendo aqui o bate-papo. É troca, né, cara? Essa troca entre pessoas que já estão no mercado, ela é sempre muito válida. Ninguém sabe tudo e todo mundo está aprendendo todo dia. Não tem jeito, né? É Então, verdade. essa troca, para mim, pelo menos, ela tem muito valor, né? É uma pena que, às vezes, a gente não tem tempo suficiente para estar na hora certa, no momento certo, na hora que vai acontecer o bate-papo, né? Hoje, por exemplo, eu dei sorte, na verdade. Calhou. Não, eu fiquei muito feliz. Agradeço aí pelo conteúdo, foi bastante útil. A questão de processos também que você comentou, né, foi muito importante. Então, assim, é aquilo que você falou, a gente principalmente quem já está há muito tempo, vem fazendo instintivamente as coisas e a empresa vai crescendo e às vezes você não tem aquele tempo de criar os procedimentos, de criar o manual de venda, de criar, né, até o procedimento de instalação e tudo mais, né? E acaba que você vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo e isso vai ficando para trás, né? Então isso é realmente bastante importante na hora de você reciclar teu time de venda, na hora que chega alguém novo e tem que aprender aquele jeito, né? Aquele conceito que a empresa tem de venda, né? E de qualquer outra atividade, né? Legal, valeu muito a pena esse bate-papo aqui hoje para mim. Muito obrigado, fico muito feliz. A Pamela, a gente, né, se conhece já há alguns anos
Lá da da época Soul, da né? Soul, mas eu não lembro se a gente teve o prazer de se encontrar pessoalmente na Não, Intersolar já. não porque eu tô sempre, eu tô nos Estados Unidos, né? Aí toda vez que acontece um evento desse tipo, eu não consigo estar. Aham. Mas a gente ainda não. Mas você já, lá na Soul, você resolveu os pepinos para mim, Igor. Ah, é verdade, você ainda está nos Estados Unidos, né? É porque, se não Aham. me engano, teve uma época que tu estava lá no Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, se Sim, não me Mato engano, Grosso do não é? Sul. Aham, isso. A empresa tá Legal, lá. que legal. Pois desejo muito Olha, sucesso. esse é o meu plano, poder estar, em algum momento, seja lá onde, e gerenciando de lá a empresa aqui, né? Para isso Eduardo, dá certo. gente, Você tem que ter tendo gente, uma. Tenha que ter gente de muita confiança, né? tá? Uhum, Tem que ter cônjuge, né? E outra, claro que se você está num local, você cresce de maneira diferente. Eu tenho plena claro. consciência que a Transforma ela cresce um nível de aceleração bem mais devagar do que poderia ser. Mas, Mas é para a consistente, né? situação, Isso que exatamente, importa. é consistente. É. A gente nunca pode esquecer, eu falei isso, não sei quando foi. A gente nunca pode esquecer, nós empreendedores, qual é o verdadeiro objetivo. Não é ganhar dinheiro, porque num país como o Brasil, com a Selic do tamanho que está, seria mais barato, em vez de estar investindo na empresa, estar deixando dinheiro guardado quem tem É liquidez, né? verdade. Quem tem caixa. Então, não é só isso. Existe algo a mais. Aí passa por fazer o que ama, deixar um legado, deixar uma marca positiva na sociedade, não só em questão ambiental, eu digo de financeiro mesmo, porque o vendedor, ele facilita a vida das pessoas, né? Mas também, no final, na última instância, cara, porque isso me faz feliz. Uhum. Então, não pode esquecer do essencial, né? Esse negócio precisa me fazer feliz, né? Então, se você tem que abrir mão um pouco, isso é o sonho do meu irmão também, já tem todo um plano e tal, só não conseguiu executar ainda, mas está tudo planejado, de deixar a empresa tocando aqui. Ele mora em Campinas há muitos anos, o outro já mora em Boston, então ele quer morar perto do outro irmão e poder tocar a empresa e estar uma vez por mês, de repente, uma vez cada Isso. 45 dias, né? Então, Uhum. é isso. Eu acho que tem que ser feliz Hoje, para poder, hoje eu já seguir. consigo, né? Eu estou apenas duas vezes na semana na empresa, só. Uhum, Né? Já consigo parte disso que a Pamela consegue a uma distância um pouco maior, né? Então uhum. a ideia é reduzir isso para zero mesmo e a presença ser isso aí que nós estamos fazendo aqui agora. Estou aqui, ó. Eu Para mim faz existo, mas total não. sentido isso, gente. Nossa, deu É, ainda mais depois da pandemia. Pelo jeito são 3 anos social aqui, né? Porque, é, para mim, isso de você fazer uma reunião online, poder conversar com as pessoas assim, eu não sei por que que a gente demorou tanto para trazer isso pro dia a dia. sim, Não é, exatamente. menino. Também acho, ó. A pandemia teve isso, apesar de tudo de negativo que a pandemia trouxe, Sim, né? Essa visão do trabalho remoto foi um ganho para a sociedade, acho que global, né, cara? Porque Verdade. as pessoas finalmente desmistificaram que trabalhar em casa não funciona, trabalhar em casa é pouco produtivo, trabalhar em casa é perigoso, uhum, trabalhar em casa gera risco para a empresa. Ou faz, não tem, ou Isso. para, né? Se a Então, exatamente. gente Ou não assim, tivesse em faz. casa agora, talvez a gente não tivesse tendo esse ganho profissional para nós que estamos aqui batendo exatamente. esse papo, porque são 8 horas da noite, a gente estaria provavelmente já em casa, né? Sim, Nossa, gente, exatamente. Eu, no de meu caso, eu verdade. estou em casa, de qualquer Eu maneira, né? também. Então, assim, é um ganho que a pandemia deixou. Infelizmente, os demais ganhos que eu pensei que eu ia deixar, os demais aprendizados para a sociedade, né? Como, por exemplo, não usar o carro, né? Ah, Esse sim. já tá retornando, né? Já ficou lição, mas não ficou aprendizado. Então, né? Vamos ver. Daqui a pouco vem a Covid-24 aí para renovar a lição. Deus me deve. É. Essa Eu tô parte eu indo, vou eu cortar, tô né, indo para a cara? China, eu tô indo para a China agora no sábado, né? Eu vou Já ficar lá tá até o indo, dia né? 8. Eu vou trazer uma cepa uma cepa nova para te Rapaz, para distribuir. com Deus me livre, Eduardo. esse bicho é maluco.
Meus queridos, obrigado, um beijo grande para Obrigada. vocês. A gente se Obrigado, fala aí cara. no Zap. Nos falando, Valeu. então. Boa noite, pessoal. Boa noite, tchau.